Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai discutir com você a recente decisão do governo Donald Trump, sempre ele, né, de agora de romper o pacto, né, de não proliferação nuclear no Irã, que havia sido celebrado pela Europa, pelos Estados Unidos, com o governo de Teherã. Vamos lembrar um pouquinho a respeito dessa questão, para a gente poder tentar entender essa temática e o posicionamento atual. Primeiro, você se recorda que os Estados Unidos eram um aliado de primeira hora do Irã no Oriente Médio, até que, em 1979, o Shah Reza Pahlavi fora substituído numa revolução iraniana radical pelo Ayatollah Khomeini. O Ayatollah Khomeini começa a implementar dentro do Irã uma teocracia, a palavra teo significa Deus, cracia, poder, portanto um poder político, econômico, cultural e social dominado pela religião islâmica, tal qual a leitura xiita dentro do Irã, e portanto fortemente nacionalista, anti-americanista e anti-ocidental. Nesse momento, há um rompimento das relações entre os Estados Unidos e o governo do Irã. Os Estados Unidos, inclusive, apoiaram, patrocinaram, incentivaram a guerra Irã-Iraque, que vai acontecer lá de 1979, 80 até 89. Os Estados Unidos, que antes era aliado do Irã, temia que o fundamentalismo islâmico iraniano se espalhasse pelo Oriente Médio. Os Estados Unidos, então, perderiam o controle de 65% do petróleo mundial. Os Estados Unidos, então, se aliam ao ditador Saddam Hussein. É isso mesmo que você está ouvindo. Os Estados Unidos, né, já fora aliado de Saddam Hussein. Os Estados Unidos se aliam a Saddam Hussein e apoiam a guerra Irã-Iraque. O Iraque, né, de Saddam Hussein, tinha lá uma disputa de terra absolutamente inócua na fronteira com o Irã. Enquanto que a maioria da população do Irã é xiita, a população no Iraque, em sua imensa maioria, é sunita. Saddam Hussein habilmente manobra essa rixa dentro do próprio Islã e inicia lá uma guerra numa disputa de fronteira. Para os Estados Unidos, isso era ótimo, porque envolvido numa guerra, o fundamentalismo islâmico iraniano provavelmente não se espalharia para a Península Arábica, algo que de fato aconteceu. E o resultado, né, é que Saddam Hussein permaneceu aliado dos Estados Unidos até 1989. Saddam Hussein só será considerado um inimigo quando em 1991, ele resolverá invadir o Iraque. Ele resolverá invadir o Kuwait. E aí Saddam Hussein, ao invadir o Kuwait, teria o domínio de 20% do petróleo do mundo. Aí os Estados Unidos passam a considerá-lo como um inimigo, né? Movem lá a Operação Tempestade no Deserto, libertam o Kuwait e aí Saddam Hussein entra no quadro de inimigos da América. Tanto que, em 2003, sem apoio da ONU, o presidente Bush alega que Saddam Hussein tinha armas de destruição de massa e patrocinava o terrorismo internacional e resolve invadir o Iraque. Não encontrou absolutamente nada no Iraque. Saddam Hussein, obviamente, né, era um ditador sanguinário, né, mas não tinha armas de destruição de massa e não patrocinava o terrorismo internacional. Os Estados Unidos, né, gastou $1 trilhão nessa guerra, 4.500 soldados americanos perderam a vida, 100 mil iraquianos morreram, a infraestrutura do país foi toda destruída e no final do seu mandato, o Bush disse que foi levado a invadir o Iraque por uma informação incorreta passada pela CIA, né? É muita cara de pau, beleza? Então vamos botar isso na tela para você entender essa questão, né? Então vamos lá. A gente tem que tentar entender aqui, né, a relação entre os Estados Unidos e o Irã. Então vamos lembrar, até
1979, o Irã era comandado pelo Shah Reza Pahlavi. E o Shah Reza Pahlavi era lá um aliado dos Estados Unidos. Lembrando que o Irã tem uma importância estratégica, porque o Irã tem aproximadamente aí 9% do petróleo mundial. A gente sabe que no mesmo ano de 1979, ocorre lá a Revolução Iraniana. Essa Revolução Iraniana, comandada pelo Ayatollah Khomeini. O Ayatollah Khomeini inicia no Irã a implementação de uma teocracia. E essa teocracia, fortemente marcada pelo anti-americanismo, pelo anti-ocidentalismo e, ao mesmo tempo, um domínio lá do Conselho de Guardiões, que reúne lá os 12 clérigos mais importantes do Irã, que dão a palavra final em quase tudo no país, ainda hoje. Dão a palavra final em termos de ética, moral, sociedade, economia, política, segurança e tudo mais que você possa imaginar. Bom, diante da ascensão, do Ayatollah Khomeini no Irã, os Estados Unidos, então, vai se aliar ao Iraque, que era um inimigo histórico do Irã. Então, os Estados Unidos aqui muda de lado. Os Estados Unidos se aliam ao Iraque. Já nessa época, comandado lá pelo ditador Saddam Hussein. E os Estados Unidos irão, então, patrocinar, apoiar a guerra Irã-Iraque. Para os Estados Unidos, a guerra serviria para tentar conter uma possível expansão do fundamentalismo islâmico pela área do Oriente Médio. Então, o que a gente vai ter lá, pessoal? A gente vai ter o seguinte, que no período de 1980, 79, 80, até 89, a gente vai ter a guerra Irã-Iraque. Então, de 1980 a 89, nós vamos ter lá a guerra Irã versus Iraque, e lembrando que o Iraque apoiado pelos Estados Unidos. Tudo bem? Bom, qual é o grande ponto, A guerra termina em 1989, obviamente sem alteração de 1 milímetro de fronteira entre os dois países. A grande questão é que os Estados Unidos haviam apoiado Saddam Hussein apenas para conter a expansão do fundamentalismo islâmico. Saddam Hussein termina a guerra com seu país econômica e militarmente arrasado, bem como o Irã. Resultado, o Iraque resolve lá, em 1991, invadir o Kuwait. O Kuwait, que já foi território iraquiano, mas que era um país independente, e o objetivo do Iraque era usufruir do petróleo kuwaitiano. O Iraque tem 11% do petróleo mundial, o Kuwait tem 9%, Saddam Hussein controlaria 20% do petróleo mundial. Resultado, os Estados Unidos deflagram uma operação militar. Essa operação militar, chamada de Tempestade no Deserto, e nessa operação Tempestade no Deserto, os Estados Unidos acabam derrotando o regime iraquiano e expulsando os iraquianos do Kuwait. Resultado, Saddam Hussein, que era um aliado, passa a ser então um inimigo. O Irã, desde 1979, inicia então uma relação muito dura com os americanos, de forte anti-americanismo, de forte anti-ocidentalismo e, ao mesmo tempo, dizendo que a sociedade judaico-cristã ocidental é uma sociedade decaída, moralmente abalada, e que, portanto, o Irã se fecha ao modelo de globalização proposto pelos americanos.
O problema é que esse fechamento, ele também leva a um empobrecimento do país, né? E diante desse fato, o Irã vai tentar uma estratégia. Essa estratégia é se tornar uma potência nuclear. Então vamos apagar aqui para a gente tentar entender isso. Durante os anos que se seguem, né, ao rompimento das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Irã vai iniciar lá um programa nuclear. Segundo o governo iraniano, o seu programa nuclear tem finalidade pacífica. Teoricamente, seria para criar usinas termonucleares para quando o petróleo começar a escassear, para utilizar o urânio enriquecido em medicina nuclear e coisas afins. O objetivo, segundo, né, os iranianos, não era desenvolver uma bomba nuclear. Só que o Irã tem um grande inimigo no Oriente Médio, que é Israel. Israel é o único país não árabe islâmico de todo o Oriente Médio. Lembrando que o Israel é um estado, né, semita, ele é um estado judeu. E lembrando, né, que Israel é um aliado, né, dos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos têm todo o interesse, né, no domínio militar e político de Israel sobre parte dessa região. Bom, Israel, né, sempre suspeitou de que o programa, né, nuclear iraniano, na verdade, não tinha finalidade pacífica. O objetivo era criar uma bomba nuclear. O problema é que o Irã, por ser uma teocracia, ao criar uma bomba nuclear e ter aí, né, claramente apoiado regimes, né, ditatoriais no próprio Oriente Médio, contrários a Israel e aos Estados Unidos, por patrocinar o terrorismo internacional. Por exemplo, o Irã é um dos países que apoiam, né, o grupo Hezbollah, que é um grupo terrorista islâmico que ataca Israel a partir do sul do Líbano. O Irã é acusado, né, de apoiar grupos radicais como o Hamas, que atua na faixa de Gaza, no território da Palestina. Óbvio que Israel, que é uma potência nuclear não declarada, Israel sempre temeu, né, de que se o Irã tivesse uma bomba nuclear, isso poderia criar uma forte instabilidade política no Oriente Médio. O resultado é que os Estados Unidos, né, junto com a ONU, passaram a impor fortes sanções políticas e econômicas ao Irã. E essas sanções foram pouco a pouco, né, sufocando o regime iraniano, onde uma parte gigantesca da população, né, caminha ali na área da pobreza e da miséria. Durante a gestão do Barack Obama, isso começa a mudar. Pela primeira vez, o Irã tinha um presidente considerado para o país como moderado, chamado Mohamed Rouhani, né? E o Mohamed Rouhani passa então a ligar diretamente para o presidente americano Barack Obama. O Rouhani propõe basicamente o seguinte: o Irã abriria as suas instalações para a inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica, paralisaria o seu programa nuclear bélico, passaria a importar as pastilhas enriquecidas de urânio, com controle da própria ONU, apenas para manter um programa de termonucleares e para a medicina nuclear, e, em troca, os Estados Unidos desbloqueariam parte das sanções ao regime de Teherã. Esse acordo foi um passo gigantesco no sentido aí de tentar impedir que os grupos mais radicais dentro do Irã forçassem o Irã, né, a ter uma bomba nuclear.
Então, botando aqui no quadro para você. O que a gente vai ter, né? A gente vai ter lá, durante o governo Barack Obama, uma aproximação política com o Irã. E aí foi celebrado lá um acordo entre os Estados Unidos e a Europa de um lado e do outro lado o Irã. O que o Irã, né, abria mão? O Irã, né, permitiria as inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, que poderiam confirmar que o país não vinha enriquecendo urânio, né, com finalidade bélica. O Irã, né, paralisaria as centrífugas. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem a nossa proposta pedagógica para o nosso curso focado 100% online para a Agência de Fomento do Amapá. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso para vocês. E se vocês quiserem assistir aulas inteiras, né, da Lá Concursos grátis, né, então convido vocês a ficarem até o final deste vídeo, porque eu vou passar um código promocional para vocês, para que vocês aí possam ter acesso às aulas grátis inteiras da Lá Concursos. Vem comigo. Então nós aqui da Lá Concursos fizemos um super curso online para a Agência de Fomento do Amapá. Nós temos dois cursos específicos. O primeiro, que é para o cargo de assistente administrativo de fomento, completo, ponto a ponto do digital, investimento apenas 10 parcelas de R$20. Você tem aí 100 dias de acesso, um curso super competitivo na qual eu tenho certeza absoluta que você vai ficar competitivo se você assistir todas as nossas videoaulas. E temos também um curso que é para nível superior, todas as áreas, né? Economista, advogado e assim por diante, só que aqui é apenas língua portuguesa e conhecimentos gerais, né? Língua portuguesa e conhecimentos gerais por apenas R$100, é isso mesmo, e esses R$100 você pode parcelar ainda em 10 vezes sem juros aqui na Lá Concurso. Bacana? Gente, curso aprovado, pode ter certeza disso. Nós estamos aí quase 10 anos no mercado, já aprovamos aí milhares de alunos do Brasil todo, graças a Deus, e se Deus quiser, essa vai ser mais uma campanha aí de sucesso. Ah, professor, no começo do vídeo o senhor falou pra gente, né, do curso online grátis, sim, né? Então, se você quiser assistir, tá? Aulas grátis aqui da Lá Concursos, né? Curso grátis de 7 dias inteiras, eu não vou estar interrompendo vocês, pode ter certeza disso. Você vai ter que fazer o seguinte, primeira coisa, se inscrever no canal, né? Dar uma curtida no vídeo, né? Dar uma curtida nesse vídeo, clicar no link da descrição abaixo e lá você vai ter que fazer um cadastro, claro, né? E você aí vai ter que colocar este código promocional, AFAP YouTube, do YouTube 05. Este código promocional aqui vai possibilitar você a ter o curso aí de 7 dias grátis aí, tá? Aulas inteiras, aulas top de linha para vocês, pode ter certeza disso. Bacana? Então é isso aí, meus amigos. Espero vocês aqui na Lá Concursos. Estamos juntos nessa caminhada do concurso da Agência de Fomento do Amapá 2018-2019. Forte abraço. Tchau. Clique lá.